Talvez se eu não tivesse tido uma mãe tão motivadora, que contava as histórias das atividades profissionais que a mãe dela teve em 1920, em 1925, 1930, e ela depois em 1940, né? E aquilo com primor, com um brilho nos olhos e mostrando as fotos que eram raras, mas a minha mãe também as tinha. Talvez eu não fizesse isso da minha vida profissional, entendeu? Eu passasse por cima, assim, como todo mundo, vivi, fiz, aconteceu. E não, mas eu tive esse modelo. Então, de certa forma, eu estou reproduzindo um modelo. Uma foto, se você for parar nela, você não vê só a foto. Você vê o sentimento que estava naquele momento atrás daquela foto. Puxa, me fugiu. Esse é o Alexandre, que é um advogado atual. Uhum. Essa é a Mirella. O meu filho falou hoje para mim que ele tem Orley. Esse aqui é o Orley. Ele tem um barzinho no Juvevê, comidas típicas, não sei o que, eu não sabia, tô louca pra ir. A Daniele casou, tem filhos, eu conheci os filhos dela, mora no Boa Vista. O Tico formou-se em odontologia. Passe a banda, passe o ciclo, passe longe, solidão. Meus ponteiros são de vidro, vivo medo de quebrar. Eu queria ser imensa pra poder te segurar. Essa atividade que é tão questionada por ser mal remunerada, que eu concordo, comparando com outras profissões, né, dentro do Brasil e até fora do Brasil, acontece que precisa-se de um preparo, sim, não só de conhecimento científico, de emocional, de desejo. O professor que quer transmitir conhecimento de verdade, aquilo que ele realmente sabe, ele tem que se preparar para isso. Não existe uma magia na sala de aula, existe um conhecimento. Há necessidade de fazer pré-aula, fazer uma aula preparada, pensando o que se vai mexer dentro da cabeça do teu aluno na hora que se terminar a tua fala. Que tipo de ensinamento ele vai ter e que tipo de transformação você vai fazer nele, no comportamento dele, depois que você disser isso, aquilo, aquele outro. A professora Zuleika, que foi uma professora da terceira série, do primário na época, ela tinha uma característica que me chamava muito a atenção e era o diferencial dela. Na hora do nosso recreio, que era o descanso dela, ela ia para o pátio, onde havia aqueles brinquedos que eram balanças, escorregadores, essas coisas todas que tem todo feito de troncos de árvores, porque as freiras era o mesmo pátio dos alunos do colégio Sacré-Cœur de Marie, mesmo parquinho. E ali tinha muitas pitangueiras, tinha árvores de pinhão, tinha várias coisas. E quando eu tinha essas frutas, ela dava um jeito que a gente fosse colher, colocava no bolso do avental, ou dela, ou num pacote, e que aquelas pitangas que a gente colhia no recreio, ela ensinava multiplicação, divisão, soma, subtração, fazia na rodinha dos alunos, e aí eu dei tanto, fulano comeu tanto, com quanto que ficou, entendeu? Quantos que você colheu? Você colheu tantas, você mais tantas, quanto que deu pro fulano? Então a gente, na ânsia de comer a pitanga, colher a pitanga e era recreio, a gente aprendia matemática. Aí entrava para a sala, ela era professora de tudo, né? Aquele tempo era professora de português, matemática, ciências, desenho, tudo que era única. Aí ela já mandava desenhar o cesto da pitanga que tinha, quantas pitangas você tirou, e quantos que você comeu, e isso fica quanto? Tanto multiplicado por tanto. Então aquilo virava matemática, arte e tudo mais. E ela tinha orgulho de ser professora, ela sempre dizia. Mas ela, eu te perdoo, da próxima vez não faça de novo. Mas não deixava de puxar as orelhas, sabe? Esse ano do estado dos dois. É. Uhum. Centro, tá lá escrito, Centro de Educação Infantil Fundem.
Aqui que tinha 550 metros quadrados de área construída. Esse aqui é você. Uhum. Essa você já era diretora? Eu sempre fui diretora. Eu só tive sala de aula diretamente 1 ano. Depois só fui coordenação e direção. Mas com isso eu fazia todas essas coisas que eu gostava. Que eu falava teatro, fazia, escrevia, ensaiava, entendeu? Essa Zilda Leite Stame foi minha mãe que me criou. A minha mãe era uma pioneira, porque na época, ela nasceu em 1920, ela se formou em 1900 e não sei quanto, mas era a única da família que quis estudar. Daí a minha mãe, com esse hábito muito de alegria, de repente disse, não, você vai para a escola que eu vou, é óbvio, né? E assim que ela se tornou minha professora também. Mas antes de ser professora de teoria e prática de ensino, vamos dizer assim, lá de alfabetização, ela foi minha professora em casa, de tudo, né? Com muito amor. Precisa me esquecer, me conta mais de você. A mãe da Zilda ganhou esse anel de formatura de magistério. Quando eu me formei em magistério, a minha mãe Zilda deu para mim. Então a minha mãe teve a mãe dela, que foi professora. Algumas coisas aconteceram, assim, ele foi roubado. Minha mãe era solteira ainda, minha mãe Zilda, foi roubado, assim, do criado mudo ao lado da cama dela por uma empregada, né, uma pessoa que prestava serviço lá. E depois de muitos anos, talvez uns 2 anos, talvez menos, um tio que era da polícia encontrou a moça, deu ordem de prisão e, por incrível que pareça, ela estava com esse anel amarrado. E a gente conseguiu rever esse anel. Muito bem, tá aqui. Não uso, tenho verdadeiro orgulho porque tem uma história. E esse anel tem um nome. O S de safira, o A de ametista, o B de brilhante, o E de esmeralda, o R de rubi, da palavra saber. E a pérola e a estrela a gente encontra nas profundezas do mar, né? Então ele representa a frase saber profundo. Eu nunca vi coisa tão linda. Estou até emocionada, porque eu não pude passar isso aqui para o meu filho, porque como homem não vai usar, né? Eu tenho um filho professor. Mas não faz mal, vai ficar como uma grande herança da história, da educação da nossa família.